a hora é agora. Eu penso que não é difícil para qualquer pessoa reconhecer que vivemos num mundo caótico. Eu acredito que todas as pessoas consideram o nosso mundo maligno, onde a maldade reina, se sobressai sobre tudo. Embora muitas pessoas se esforçam para ver a bondade nos seres humanos, o mal acaba sempre predominando sobre toda tentativa de bondade por parte de alguns. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, você percebe isso na vida, no seu trabalho, onde você tem os seus relacionamentos, que a gente vive numa luta constante para fazer o bem, para deixarmos marcas de bondade, de amor, de gratidão, mas parece que sempre o mal de alguma forma crava suas garras, suas unhas e acaba nos ferindo, ou muitas vezes nós acabamos ferindo, mesmo não querendo ferir a outros. Eu diria que de certa forma, até mesmo o bem defendido por muitos grupos, tem por trás de suas falas e de suas ações marcas de uma alma corrupta. É comum, por exemplo, gritarmos por liberdade ou gritarmos por direitos, e atualmente em nossa sociedade nós estamos vendo isso de uma forma muito intensa, mas as mesmas pessoas que gritam por liberdade, por direitos, desrespeitam a liberdade e os direitos de outros. É um desejo, eu posso dizer, de ver o bem ou a justiça estabelecida, mas sempre que nós lutamos por isso, de certa forma, nós também acabamos plantando injustiça. É legítimo, eu quero deixar isso bem claro, que os oprimidos lutem por liberdade e direitos. É legítimo. Entretanto, é muito comum que eles acabem ultrapassando limites e se tornando os novos opressores da sociedade. Então, os oprimidos devem sim lutar por seus direitos, devem sim lutar pelas suas liberdades, que necessitam e clamam. Entretanto, é preciso cuidar para que eles não oprimam nessa luta o outro. Porque senão é apenas uma troca de oprimido e opressor. É só uma tentativa, de virar a ampulheta. Não encontrando realmente um equilíbrio, uma harmonia e justiça de todos os lados. Nós vivemos, talvez tudo isso, porque existe um conflito individual. É um conflito do nosso ser. O conflito de nos encontrarmos como seres humanos que somos. Cada um de nós estamos trilhando um caminho nessa vida, tentando de fato nos encontrarmos como seres humanos que nós somos. E tentando, acima de tudo, nessa jornada, encontrar paz para o nosso próprio eu. Então, nós estamos vivendo, dia após dia, nós vivemos a vida nessa busca
de nos encontrarmos como seres humanos, de nos encontrarmos socialmente, de nos encontrarmos dentro, por exemplo, de nossa vida eclesiástica, de nos encontrarmos dentro de nossa vida familiar, de nos encontrarmos de todos os âmbitos da vida, de todas as dimensões da vida. Nós queremos nos encontrar como ser. Mas nós estamos neste conflito conosco. E nessa busca de nos encontrarmos como ser, nos encontrar paz para nossa alma. Nós estamos neste conflito e por vivermos neste conflito, nós promovemos conflito. Porque nós estamos em conflito conosco mesmo e nós promovemos conflito. E este conflito individual se transforma então num conflito social. Na medida que eu estou em conflito comigo, você está em conflito com você, nós dois começamos então a entrar em conflito entre nós, e assim a nossa sociedade, uma sociedade de conflitos. E no meio de tudo isso nós queremos construir, e eu sei que isso é um desejo de todos os seres humanos, construir uma sociedade justa. Nos encontramos então neste conflito entre respeitarmos e amarmos nossa individualidade, na busca de tentarmos encontrar para nós mesmos paz, e na palavra de hoje, felicidade. Ao mesmo tempo, nos tornarmos justos com os nossos semelhantes, respeitando também as suas individualidades e o seu desejo de paz. Então nós vivemos este conflito. E precisamos encontrar este caminho para criarmos uma sociedade justa, equilibrada, de direitos iguais, onde todos sejam tratados da mesma maneira, onde todos sejam respeitados da mesma maneira, porque todos são seres humanos, todos nós somos seres humanos, independente da cor da nossa pele, independente das escolhas sexuais que façamos, todos somos seres humanos, e todos precisamos ser tratados com justiça e igualdade, e a lei deve ser estabelecida para ajudar-nos a viver dessa forma em justiça, sem dar sequer prioridade a um ou ao outro, mas todos serem respeitados como seres humanos que são. E essa dificuldade que nós vivemos, ela não se origina do berço em que nascemos. A sociologia, os estudiosos da antropologia, costumam dizer que todos os conflitos que nós vivemos sociais se originam dos nossos berços, se originam da estrutura social que nós pertencemos. Então, para eles, uma pessoa que nasce dentro de uma comunidade violenta, certamente vai crescer e se tornar violenta. Para eles, uma pessoa que cresce dentro de um lar, dentro de uma casa, de uma família onde os seus pais não o amam, não o respeitam, certamente vai crescer e ser um problema na sociedade. Então, para a sociologia, para a antropologia de nossos dias, o problema da humanidade está no berço, o problema da humanidade está nos lares que formam cada cidadão. Então, eles acreditam que se nós tivermos projetos e planos que vão construir pensamentos, isto é, fazer com que uma sociedade valorize, respeite cada vez mais o ser humano, o seu indivíduo, vai ter uma sociedade melhor. Esse é o pensamento lá fora. Então você transforma as pessoas a partir da estrutura social.
Mas, isto é uma falácia. Isso é uma falácia. A dificuldade que nós vivemos, ela não se origina do berço que nascemos. Ela não se origina das estruturas sociais que pertencemos. A dificuldade, ela está intrínseca em nós. Ela faz parte de nossa natureza humana caída. Herdamos do primeiro casal criado por Deus no Éden. Nascemos todos nós, os pecadores. E eu vou usar aqui a expressão força, que nos impulsiona para o caminho de morte, para o caminho do mal. Nós nascemos com essa força que a Bíblia chama de pecado. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Essa natureza é que nos impulsiona para o caminho do mal. Essa natureza é que nos leva a vivermos uma sociedade injusta. Essa natureza é que me torna tão egoísta ao ponto de que eu quero paz, eu quero justiça para mim, e eu sou capaz de lutar por essa felicidade, por essa paz, por essa justiça, atropelando o outro. Porque eu enxergo o mundo a partir somente da minha própria visão. E eu não percebo na existência do outro as suas necessidades, a sua busca pela justiça, a sua busca pelos direitos. Então, nós vivemos este conflito porque o pecado nos leva a vivermos dessa forma. Não é só uma questão de educação, não é só uma forma de você tentar criar na mente do ser humano padrões éticos e morais que possam construir uma nova sociedade. Não. Porque isso está intrínseco em nossa própria natureza. Nós herdamos essa força chamada pecado. E o pecado, então, produz um caos em nosso ser. E nos impede de termos comunhão com Deus e de vivermos em paz entre nós. Todos nós nascemos pecadores. E por isso Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. A transformação de uma sociedade, a transformação do mundo passa pela cruz. Não existe transformação sem cruz. E eu quero, então, neste primeiro ponto de nossa conversa, dizer hoje: Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. João, capítulo 3, verso 17, verso 18 diz: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quando nós vemos este texto, a pergunta que talvez nos venha, e que talvez venha a você, e quem sabe alguém já até fez a você, é salvar o mundo do quê? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Salvar o mundo do quê? O versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, é salvar o mundo da condenação. Mas que condenação? E talvez muitos de nós que estamos aqui, nos esquecemos que é uma condenação. E talvez muitos de nós nos esquecemos de fato, que condenação que é esta, que está sendo dita aqui. Jesus Cristo está se referindo à condenação eterna. Ele está se referindo à segunda morte. Nós nascemos no pecado. Por nascermos no pecado, nós nascemos espiritualmente mortos. Nós vivemos a primeira morte. Mas ele está se referindo ao que a Bíblia chama de segunda morte. Ele está
se referindo a essa condenação. Então preste atenção, se os homens não se arrependerem de seus pecados, serão condenados por Deus ao castigo eterno. Se os homens não se conscientizarem de que são pecadores por natureza e que necessitam de Deus para viverem a vida projetada pelo próprio Deus, serão condenados à segunda morte. No texto de Apocalipse, trata a segunda morte como um lago de fogo e enxofre. Eu não sei se de fato a segunda morte você vai ser lançada num lago de fogo e enxofre. Eu acho que não é isso, eu acho que aquilo é uma figura de linguagem. Quando trata de lago de fogo, é uma figura que era utilizada por Jesus quando ele falava, ainda encarnado, vivendo entre nós. Então ele dizia que o homem sofreria uma condenação eterna e ele seria então jogado no lixão. A palavra que era usada por Jesus era a palavra Giena. Giena era um lugar que era o lixão da cidade naqueles dias. Então, o lixo era jogado naquele lugar e lá havia um fogo, né, que ficava 24 horas queimando o lixo. Ficava ali, o lixo era jogado lá. E essa era a figura que Jesus usou para dizer que aqueles que não crescem nele, seria jogado como lixo, num lugar de sofrimento. O lixo ficava ali queimando até ele se acabar, e sempre tinha lixo para ser jogado. Então, possivelmente, Jesus está usando uma figura de linguagem, e essa era a ideia para se dizer de um castigo. Agora, não sei, por isso que eu estou aqui dizendo, pode ser que realmente seja lá um lago de fogo e fique lá no fogo, mas eu não sei se essa é a ideia real. E às vezes a gente prega dessa forma, mas eu acredito que o grande tormento que está por trás do que Jesus está dizendo a respeito dessa segunda morte, porque a primeira morte que nós sofremos já é a separação de Deus. A segunda morte é que você agora nunca mais vai se unir a Deus. Se você não se arrepender hoje, isto é, se aqueles que estão lá fora desta igreja, aqueles que você conhece, quem sabe o seu irmão que não crê em Cristo, quem sabe a sua mãe, o seu pai, quem sabe o seu filho, a sua filha, quem sabe o seu tio, eu não sei, as pessoas que você conhece, a quem andam ao seu redor, que não conhecem a Jesus, estão condenados a este lago figurado, ou a este lago que aqui a Bíblia está citando, de fogo, enxofre, de um sofrimento eterno. Se nós sofremos aqui hoje, sem Cristo, e nós que estamos aqui, que já experimentamos Jesus Cristo, sabemos disso. Eu sei, quando eu olho para a minha vida, regressa antes de minha conversão, o quanto eu sofria em minha alma, antes de conhecer Cristo, o quanto eu carregava dentro de mim de um vazio, de um buraco imenso, de uma tristeza profunda, de sentimentos de rejeição, de sentimentos de inferioridade, o quanto eu vivia tudo isso sem Cristo. Agora, se eu não tivesse conhecido Cristo, imagina a eternidade agora ausente de Cristo, e um sofrimento talvez muito maior, porque o que o texto nos ensina, e que eu acredito que é esse grande sofrimento, é que você vai viver num nada absoluto, nada. É assim que eu entendo a existência da segunda morte. Você nunca mais vai se encontrar como um ser humano.
Porque ser humano é ser filho, é ser o homem, a mulher projetada por Deus. E se você rejeita Deus, você sai deste projeto, você nunca vai ser o ser humano de verdade. Então, você vai ressuscitar, segundo a Bíblia. Eu digo aqueles que não creem em Jesus, vão ressuscitar, segundo a Bíblia, para a segunda morte, para viver agora eternamente sem se encontrar, porque não existe mais agora a presença de Deus, e não existe sequer a chance de se encontrar novamente com Deus. Você vai viver num vazio absoluto, possivelmente com a sua mente te torturando, por não ter crido enquanto era tempo de crer, por não ter se juntado a este povo de Deus e viver com este povo uma família, porque é o projeto de Deus. Se você escolheu viver no seu vazio, se você escolheu ser seu próprio Deus, eu acredito que a pessoa vai viver neste lugar do nada, sendo o seu único Deus. Desejoso de viver relacionamentos, porque o ser humano foi criado para se relacionar, mas não tem mais com quem se relacionar, porque você escolheu viver o egoísmo. Viver o pecado é viver o egoísmo, e você vai viver o seu egoísmo total. E eu penso que essa tortura é incomparável, nós não temos sequer noção do que é isso. Você vai desejar morrer, mas não tem mais morte para você. Você vai desejar ter deixado de existir, mas você vai ficar sofrendo agora eternamente. Desejando encontrar uma alma para você abraçar, e não tem mais alma para você abraçar. Desejando que alguém olhasse para você e te reconhecesse como um ser, mas não tem mais ninguém para olhar para você, mas te reconhecer como ser. Você vai viver absolutamente no nada. Eu imagino isso, quando fala deste castigo eterno. Eu não consigo, Cornélio, eu não consigo imaginar o meu Deus criando um fogo e jogando alguém, você não me quis, vai ficar queimando. Não consigo ver esse Deus que bom, esse Deus de amor. Eu olho para ele, eu fico imaginando ele falando assim: eu estendi minha mão para você, eu enviei profetas para você, eu anunciei para você, eu morri por você, você me rejeitou a vida inteira, então você vai viver como você quer, longe. Eu vou criar um nada para você ficar reinando agora a sua própria vida, como você sempre desejou. Essa é a tua vontade? Então viva assim. É assim que eu imagino. Agora, Jesus veio ao mundo para libertar o ser humano dessa condenação, para salvar a mim e a você, para salvar o seu irmão, a sua irmã, para salvar o seu tio, a sua tia, seu primo que não conhece, para salvar a sua mãe, quem sabe que não ouviu este evangelho, o seu pai, para salvar o seu filho que ainda não conhece este evangelho. Ele fez isso. Jesus veio ao mundo enviado pelo Pai, para dar a mim, a você e a todo ser humano a oportunidade de ser salvo da ira de Deus. E quando nós falamos da ira de Deus, nós estamos falando do sentimento que move Deus a estabelecer a justiça sobre todos e sobre tudo. Então esse anseio que nós vivemos por justiça, esse anseio que a gente vive, vai sim ser realizado de forma plena nesse projeto reino de Deus. Nós em Cristo viveremos isso. Haverá paz plena, justiça plena. Nós não conseguimos estabelecer a justiça por nós mesmos. Nós não conseguimos criar um mundo justo por nós mesmos, pois o pecado nos tornou incapazes de nos amarmos uns aos outros da forma correta. Também não conseguimos nos salvar da condenação eterna.
Ninguém pode salvar a si mesmo dessa condenação. Não existe nenhum nome na terra, nos céus, debaixo da terra, que possa prover salvação para nós, a não ser o nome de Jesus Cristo. O único nome, o nome de Jesus Cristo. E Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Jesus se fez homem, habitou entre nós, morreu a nossa morte, pagando o preço dos nossos pecados e restaurando nossa paz com Deus. Em Cristo temos paz com Deus. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de destacar é que existe somente 2 destinos traçados para todos os homens. Para todos os homens, 2 destinos: salvação, novo céu e nova terra, e condenação. Como eu disse, lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno. Todos nós nascemos destinados à condenação eterna. Todos nascemos destinados a isso. Entretanto, Deus proveu na cruz, por meio de Jesus, um novo caminho. Um caminho de salvação, um caminho de vida, vida eterna. Um caminho que nos leva ao novo céu e à nova terra. Conforme nós podemos ler em 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho. Ele é o único caminho, Ele é o único nome, Ele é o único mediador, Ele é o único. E Jesus se tornou nosso Salvador, por meio do seu sacrifício. E este caminho de sacrifício é o caminho que nos leva ao céu, é o caminho que nos leva à salvação. E somente Jesus é este caminho. Então, as pessoas que não têm esse discernimento, as pessoas que não abraçaram essa fé, elas precisam conhecer esta verdade. Elas estão próximas a você. A morte de Jesus estabeleceu paz entre nós e Deus. Jesus propiciou a reconciliação entre nós, seres humanos, e Deus. Jesus assumiu o nosso pecado e por meio do seu sangue nos justificou, pagando o preço de morte exigido pela lei do pecado. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 5, verso 17 e 18. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Na cruz, Jesus sofreu a nossa condenação, a minha condenação, a sua condenação, recebendo sobre o seu corpo o castigo que era para nós. E o castigo que ele recebeu nos trouxe paz, transferiu a nós a sua justiça. Então eu quero dizer para você, missões está onde você estiver. Certo dia, quando o apóstolo Paulo estava indo para um lugar de oração com Silas, seu companheiro de missões, na cidade de Filipos. Filipos era uma colônia do Império Romano. Uma mulher escrava seguia os dois gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Então você imagina, Paulo e Silas indo todos os dias lá para o lugar de oração, e todos os dias aquela mulher surgia diante deles e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação.
Incomodado com aquela situação, Paulo expulsou o espírito de adivinhação que havia se apoderado daquela mulher. Entretanto, o senhor daquela mulher, ela era escrava, então o senhor daquela mulher ficou pistola, né? Como nós falamos hoje, né? Porque aquele espírito de adivinhação dava a ele, por meio da escrava, muito lucro. Ele usava daquele espírito de adivinhação, então, para se enriquecer. E quando Paulo, então, expulsa o espírito de adivinhação, tirou a fonte de lucro dele. E ele ficou, então, bravo. E vendo, então, que já não teria agora lucro, ele entrega ou denuncia Paulo e Silas aos magistrados, né? As autoridades daqueles dias. A denúncia deste homem levou Paulo e Silas a serem açoitados e presos. E eu vou ler então, a partir deste momento, onde eles já estão presos, sendo açoitados, eu quero convidar vocês a me acompanhar nessa leitura. É Atos capítulo 16, tá? Verso 23 em diante. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Amém? Que história interessante. Missões está onde você estiver. Paulo e Silas tinham sido presos, açoitados, e durante a escuridão da noite, madrugada, meia-noite, um terremoto tornou possível a fuga deles e dos demais presos. Era de se esperar que eles, assim também os demais prisioneiros, fugissem. Entretanto, por alguma razão, acredito eu, que por uma ação do Espírito Santo, ninguém fugiu. Todos permaneceram onde estavam. Fosse por medo do terremoto, ou simplesmente, como eu disse, uma ação do Espírito, eles ficaram onde estavam. Eu penso, se você discordar de mim, tudo bem, eu assumo a minha culpa, mas eu penso que qualquer um de nós teríamos fugido. E entrado na primeira igreja que a gente encontrasse para dar o testemunho. Gente, houve uma grande libertação. Eu estava orando e cantando ao Senhor. Um terremoto abalou, as cadeias todas se abriram. Eu entendi que o anjo me libertou. Eu estou aqui e toda a igreja, glória a Deus! Não é assim? Eu imagino
Isso, né? Eu já estaria contando meus testemunhos em vários lugares. E eu ia ser convidado ainda, né? Porque todo mundo gosta dessas coisas, né? Todo mundo ia convidar para contar a história. Agora é interessante, porque Paulo não fugiu, os prisioneiros não fugiram. Eles não entenderam aquilo como algo para fugirem. Mas eles entenderam aquele momento como um momento missionário. Um momento para testemunharem da glória do Deus a quem eles serviam. Ninguém fugiu. E ele pôde então falar desse Deus ao carcereiro e a todos que lá estavam. E se ele tivesse fugido, como eu disse, né, que eu, bem possível, teria feito, provavelmente, ele nunca viria, como nós, se tivéssemos ali fugido, nunca viríamos a saber que por causa da nossa fuga, um homem havia morrido naquele lugar. Por medo da autoridade e dos magistrados do Império Romano, porque iriam condená-lo à morte. Nós estaríamos dando testemunhos, dando glória a Deus a custo da vida de um outro homem. Paulo e Silas compreenderam aquilo como uma oportunidade de evangelizar e salvar uma vida. As pessoas no mundo não sabem que Jesus morreu na cruz para que elas sejam salvas da condenação eterna. Muitas sequer sabem que elas estão condenadas a um sofrimento eterno. Hoje em dia as pessoas não acreditam no sofrimento eterno. Cada vez menos as pessoas acreditam nisso. Alguns anos atrás, vocês que aqui estão sabem disso, alguns anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas tinham mais temor com relação à morte e com relação ao destino eterno. As pessoas tinham uma imagem deste sofrimento eterno em suas mentes, e é por isso que as pessoas, de certa forma, querendo ou não, elas estavam sempre buscando viver de forma religiosa. Mas hoje as pessoas sequer estão se importando com isso. Aliás, você entrar aí nesses streams, é assim que se fala, você vai aprender que o mal parece bom. Antigamente, quando eu era criança, que são de uns dias atrás aí, né? Eu me lembro que lobisomem, Drácula, e outras figuras, né, aí, era algo claramente do mal, e era algo claramente que nossos pais diziam, isso você não vai assistir, porque isso produz medo. Mas hoje não, né? Os lobisomens viraram adolescente, andam no meio da galera, e se ficar com a orelha pontuda é legal. As figuras do mal, elas foram revistas. A Malévola virou boazinha. E o culpado é o rei, que antes era bom. Não, mas na verdade o rei que é o que tornou a Malévola ruim. Enfim, os nossos conceitos de bem e mal vão sendo destruídos. E é por isso que as pessoas já nem ligam mais, né? Elas acham que, não, condenação eterna, sofrimento eterno, essas coisas não existem, né? Tem gente que tem orgulho de se dizer hoje satanista. Verdade, tem gente que tem orgulho de se falar que é satanista. Porque para eles o Satanás é bom. Eles acham que Satanás é bom.
Porque as visões estão distorcidas. Então eu sei que é hoje mais complicado pregar este evangelho. Mas nós precisamos pregar este evangelho. Porque a realidade espiritual não mudou. Independente do que o ser humano pensa aqui hoje a respeito da eternidade, independente do que o ser humano pensa hoje a respeito das figuras diabólicas ou mesmo do próprio Satanás, porque para alguns Satanás, na verdade, não é o mal, o próprio mal é Deus, afinal Deus que foi egoísta, não quis dividir o fruto do bem. O mundo hoje questiona tudo, está se perdendo filosoficamente, mas a mensagem ainda é a mesma, a realidade espiritual ainda é a mesma. E você, eu quero dizer para ti hoje, é a pessoa que Deus tem para fazer com que aqueles que estão ao seu redor tenham conhecimento da verdade. Como elas crerão se não há quem pregue? Missões está onde você estiver. Missões não é algo que se faz em outro país. Missões não é algo para algumas pessoas especiais. Todos nós recebemos a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missões começam na sua casa e deve se estender a todos os seus relacionamentos. As pessoas que estão próximas de você, que não conhecem a Jesus, estão condenadas à segunda morte, a um sofrimento eterno. Você é a esperança delas. Você que conhece essa verdade é a única esperança que ela tem. Você é a voz de Deus para elas. Proclame o evangelho a todas as pessoas de seu relacionamento. Proclame com amor, mas proclame. A hora é agora. Como diz o hino, muito conhecido, a última hora. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A paz desejada por todos nós, somente a viveremos no novo céu e na nova terra, onde o pecado já não existirá mais. Só entraremos neste novo céu e nesta nova terra, se nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo. Não sabemos quando partiremos deste mundo. Não sabemos quando nossos amigos partirão deste mundo. Não sabemos quando nossos pais partirão deste mundo. Não sabemos quando nossos irmãos partirão deste mundo. Portanto, anuncie em tempo e fora de tempo. A hora é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Quero convidar a fechar os seus olhos.